Cheguei! O assunto hoje é mercado de swap, dando sequência a uma série de vídeos que eu venho gravando sobre mercado de capitais para iniciante, para a gente chegar na parte do imposto de renda e declaração aí da renda variável. O assunto swap é o quarto item dos derivativos. Já falamos do mercado de opção, mercado a termo, mercado futuro e agora mercado de swap. Olha, swap se traduz em troca. Mas troca de quê, Roberto? Troca de indexadores e risco. Como assim? Olha, fazer swap é fazer um hedge, uma proteção, ou então uma especulação, ou então proteção de um lado, especulação de outro, ou então especulação de ambos os lados, ou então proteção de ambos os lados. Enfim, o swap é muito útil, muito utilizado pelas empresas. Entendeu? Olha só, para você já ter uma ideia, digamos que o João tem 50 mil reais hoje, ele quer viajar para os Estados Unidos daqui 7 meses e quer deixar esse dinheiro aplicado durante este período e não quer perder o poder de compra de 50 mil dólares hoje, que tem em mãos hoje. Aí ele diz, bom, vou procurar um banco. E foi lá no banco aplicar, o banco diz, olha, você quer aplicar por 6 meses? Isso é prazo fixo. Prazo fixo é aplicação de renda fixa. Portanto, eu vou te oferecer o CDB com um ótimo rendimento, que é 100% do CDI. Aí o João pensou e falou, poxa, mas CDI é média de 90% da taxa Selic. E o juro, o dólar pode disparar e eu posso não ter os 50 mil dólares aqui 6 meses. O que eu faço? Aí o banco diz, olha, João, você deve estar enganado, porque esse dólar vai cair. Nós, banco, achamos que vai cair. Então você está vendo que de um lado está o João achando que o dólar vai subir. Do outro lado está o banco achando que o dólar vai diminuir. E aí então o João vai fazer o seguinte, lá no banco, ele vai aplicar no CDB, porque renda fixa aí, CDB, só pode ser índice nacional. Não é isso? Não pode ser variação cambial. E em seguida ele assina um contrato de swap. Quando ele faz isso, ele troca o rendimento do CDB, que é 100% do CDI, pela variação cambial. E assim ele mantém o seu poder de compra protegido de 50 mil dólares daqui 6 meses. Certinho? Então você vai ver que aqui no mercado de swap vai ter um que vai ser o vencedor, que vai acabar ganhando, e do outro lado vai perder. Então são apostas contrárias onde um ganha e o outro perde. Certinho? Muito bem. Então acompanhe o raciocínio. É uma modalidade de mercado a prazo em que as partes envolvidas assinam um contrato fazendo um acordo para trocar entre si indexadores e riscos. Trata-se de uma forma de proteção, quer dizer, um hedge, contra a volatilidade do mercado e dar previsibilidade para os agentes do mercado. Então, no caso do João, ele tem a previsão de que daqui 6 meses, 7 meses, quando ele for viajar, ele terá em mãos os 50 mil dólares que ele teria hoje. Certinho? Deu essa previsibilidade, não deu? E aí ele fez essa proteção, que é aplicar no CDB, trocando a variação do CDB pela variação cambial. Isso é swap. Certinho? Agora, veja, os contratos de swap são considerados derivativos, porque derivam do preço de um determinado ativo financeiro. As partes vão trocar a variação do preço do ativo, por exemplo, o CDB, e não do ativo em si. Então, você não está trocando o ativo em si, está trocando a variação. É negociado no mercado de balcão organizado, que é fiscalizado pela CVM, que no caso é o próprio ambiente da B3, Bolsa de Valores. Todas as condições das negociações são acordadas diretamente entre as partes, inclusive taxas e prazo, certinho? Por exemplo, tá aqui, ó. A Cia Alfa quer fazer um hedge. Como assim? Uma proteção. A Cia Alfa importou uma máquina lá dos Estados Unidos, cuja entrega e pagamento vai ocorrer daqui 120 dias. Então, hoje, a Cia Alfa já assinou um contrato, já está devendo 100 mil dólares. O fornecedor diz, olha, eu só quero que você me pague quando eu te entregar a máquina daqui 120 dias. E aí, então, a Cia Alfa diz, olha, 100 mil dólares eu vou ter que pagar lá, 120 dias.
Quanto vale o dólar hoje? Vale R$ 5. Portanto, a dívida hoje é R$ 500 mil. E por acaso a Cialfa tem esses R$ 500 mil já reservado. Só que se fosse pagar hoje, ele pagaria os US$ 100 mil. Mas daqui 120 dias, sabe-se lá quanto vai estar valendo o dólar. Porque dá para você prever dólar de hoje, de amanhã, depois de amanhã, né? Talvez até daqui 5 dias, mas daqui 120 dias, sabe-se lá o que pode acontecer, né? E aí então, a Cialfa pegou seu dinheiro e procurou o Banco X. E diz, banco, eu quero aplicar por 120 dias. Aí o banco diz, bom, 120 dias é prazo fixo, então você quer aplicar na renda fixa. Renda fixa aqui eu tenho a modalidade CDB e vou te remunerar muito bem, vou te pagar 100% do CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Abrindo um parênteses, isso aí é o seguinte, quando um banco empresta para outro banco, tá, a taxa de juro cobrada aí é o DI, né, Depósito Interbancário, ou CDI, Certificado de Depósito Interbancário, certo? E esse CDI aí, tá, é uma taxa de juro mais barato, em geral, em média ali de 90% da taxa Selic. Taxa Selic é a taxa do Banco Central, não é assim? Que faz referência ao mercado, tá? E aí então o banco está dizendo, eu vou pagar a taxa equivalente ao do CDI, 100% CDI para você, tá ok? Aí a Cialfa diz, bom, mas isso não vai resolver meu problema, porque CDI eu não sei quanto que vai variar, e o dólar pode variar muito mais do que o CDI. E aí o banco, por sua vez, diz, olha, empresa, você está achando que o dólar vai disparar, mas nós aqui do banco achamos que o dólar vai cair. Então, quando tem exatamente essa estratégia de raciocínio contrário, é motivo para assinar um contrato de swap, onde, no caso, a Cialfa aplica no CDB e assina um contrato de swap, onde ele troca o indexador de CDI para variação cambial. É isso que vai acontecer, certinho? E aí, então, vamos ver o que vai acontecer daqui 120 dias. Para isso, nós temos aqui o cenário 1 e o cenário 2. No cenário 1, o dólar subiu, disparou. No cenário 2, o dólar despencou, caiu, certinho? Vamos lá, analisando, então. Nós temos aqui, de um lado, a Cialfa, do outro lado, o Banco X, certinho? Aqui no gráfico do tempo, hoje, o dólar vale R$5, né? E a Cialfa deve $100 mil, que equivale a R$500 mil, e o valor correspondente ele já aplicou junto ao banco no CDB, né, que vai pagar aqui um CDI de 15%. Então, veja só, tá, que os 500 mil do CDB rendeu 15%, que dá 75 mil. Só que esse rendimento aqui, como a Cialfa assinou um contrato de swap, vai repassar ao Banco X. Tá? Agora, o Banco X deve à Cialfa $100 mil. $100 mil a R$10 dá R$1 milhão. Então, aqueles 500 mil que aplicou no CDB rendeu uma variação cambial de 500 mil que o Banco X deve à Cialfa. Mas fazendo aqui, né, uma composição, a Cialfa recebe, na verdade, um ajuste positivo de 425 mil que o Banco X vai pagar a Cialfa, certinho? Muito bem. E aí, então, o que acontece? Após o swap, tem a seguinte linguagem. Lá na Cialfa, o CDB tem ponta passiva em CDB e ponta ativa em dólar. O raciocínio é o seguinte, tá? A aplicação anterior, o índice anterior, é chamado de ponta passiva. Essa vai repassar para o banco. E, após o swap, o que vai receber é a ponta ativa, que é a variação cambial. Certinho? Agora, a legislação tributária diz o seguinte, nota, o ajuste positivo é lucro, é ganho. Certinho? É renda fixa. Mas por quê? Porque decorre de uma aplicação de renda fixa, né? Apesar de ter rendido aí pela variação cambial. Está sujeito à retenção na fonte pela tabela regressiva de 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Isso aqui é aquela tabela regressiva que se usa nas aplicações de renda fixa, onde, né, quanto mais tempo você deixar aplicado, a alíquota cai. Então, se você aplicou e resgatou em até 180 dias, quer dizer, 6 meses, não é isso? A alíquota máxima, 22,5%. E se você resgatar após 180 dias em até um ano, a alíquota cai para 20%.
E se resgatar acima de 1 ano até 2 anos, a alíquota cai para 17,5%. E se resgatar acima de 2 anos, a alíquota cai para 15%. E veja, quem tem que reter e recolher é o banco, que tem que calcular. Aqui neste caso, já que são 120 dias, 22,5% de 425 mil, né, pagar só o líquido, reter e recolher até o terceiro dia útil da semana seguinte, não é até o final do mês seguinte não, porque a semana seguinte é o da retenção. Mas isso é problema do banco, tá ok? Do ponto de vista aqui de quem está aqui, que é a Cialfa é pessoa jurídica. Aí, essa parte aí, eu vou tratar no meu curso de especialista em lucro real, porque isso envolve PIS, COFINS, não cumulativo, e imposto de renda da pessoa jurídica, IRPJ, e contribuição social sobre o lucro, CSL. Neste vídeo aqui eu vou tratar da pessoa física. Então vamos supor que esse alfa seja o João, uma pessoa física, tá? No caso do João, pessoa física, a legislação tributária diz o quê? Que ele recebeu os 425 mil, é um rendimento, não é isso? Descontado desse imposto de renda de 22,5%. Como é que ele vai declarar no ano seguinte? Ele vai declarar lá naquela ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte I definitivo o valor líquido de 425 mil menos o imposto. Certo aí? Porque isso é considerado rendimento de aplicação de renda fixa. Interessante que você está vendo que o mercado de swap, apesar de fazer parte do mercado de derivativo, tem tratamento tributário de renda fixa. E declara-se como renda fixa. Tributa-se e declara-se como renda fixa. Beleza? Agora vamos para o cenário 2. Aqui o dólar hoje é R$5, mas daqui 120 dias ele caiu para 2,50. Você está vendo que a variação cambial foi negativa em 50%. Claro, o CDI foi o mesmo, os 15%. De um lado está a Cialfa, do outro lado o Banco X. O raciocínio é, a aplicação em CDB rendeu 15%, então 75 mil, que vai ser repassado ao Banco X. Agora, o Banco X deve a Cialfa $100 mil a 2,50, que dá 250 mil reais. E, claro, a Cialfa, que fez o hedge, vai conseguir pagar a dívida de $100 mil, tá certo? Aí vocês, mas a Cialfa perdeu dinheiro. Bom, ele aplicou no banco 500 mil e o banco vai ficar com 250 mil, que o banco apostou pela queda, é justo isso, e a empresa não tem que chorar, porque ele quis fazer um hedge, ele quis fazer uma proteção de ter aí o poder de compra de $100 mil para pagar a dívida e vai conseguir pagar a dívida, tá ok? Então o banco ganhou essa variação cambial negativa, mais o rendimento aqui da aplicação do CDB, né, pela variação do CDI, certo? Agora, o ajuste da Cialfa é o seguinte, o dinheiro da Cialfa, né, diminuiu 250 mil, então ele teve um ajuste negativo de 250 mil, isso é prejuízo, tá ok? E aí, após o swap, aquele mesmo raciocínio, Cialfa, que aplicou no CDB, ele tem aqui a ponta passiva pela variação do CDI, porque é a aplicação anterior. E após o swap, a ponta ativa é a variação cambial em dólar, tá ok? Agora, do ponto de vista fiscal, veja, o ajuste negativo é um prejuízo e não pode ser compensado. O raciocínio aqui é o seguinte, ó, você tem o seguinte, lá na declaração de bens, você tem vários bens, não é isso? Tem imóveis, veículos, motocicleta, terreno, aplicações e ações, criptomoeda e aplicações de renda fixa, saldo e conta corrente bancária. Está lembrado desses bens? Bom, via de regra, imóveis e etc. é o quê? Quando você vende e teve lucro, é ganho de capital, você tem que preencher o GCAP e pagar o imposto de renda no mês seguinte. Assim? Claro que tem situação de isenção. Agora, isso se chama o quê? Ganho de capital. E se tiver prejuízo na venda de um imóvel, você não pode compensar. Não é isso? Da mesma forma aqui. Isso aqui é renda fixa, se tem prejuízo, você não pode compensar com ajuste positivo nos meses seguintes, não. Aqui teve ajuste positivo, tributa-se, acabou, declara-se como rendimento tributável exclusivamente na fonte I definitivo. Tá? Teve prejuízo, não tem nem que declarar, porque essa parte
foi negativa e na declaração da pessoa física não tem que declarar, tá? Agora, na pessoa jurídica, isso aqui é uma despesa, aí fica aquele raciocínio, é dedutível ou indedutível? Você vai saber lá no meu curso Especialista em Lucro Real. Então, veja que quando se faz em aplicações em ações, tá lembrado? Ações você tem que apurar o ganho líquido, que é a venda líquida menos custo de aquisição. Você tem ali o ganho líquido. Esse ganho líquido pode ser isento ou tributável. Se aplicou no day trade, onde você comprou e vendeu no mesmo dia, né, e teve ganho líquido, é tributável. E se for negativo, é prejuízo, pode ser compensado no mês seguinte de day trade. Se for operação comum ou swing trade, que são mercado à vista, opções, termo e mercado futuro, estes aí, se teve ganho líquido, tem que verificar. Total de venda de ações é acima de 20 mil? É tributável. Calcula-se o imposto e recolhe-se no mês seguinte. Deu negativo? É prejuízo. Esse prejuízo pode ser compensado nos meses seguintes, certinho? E no mercado de swap, a característica aqui é renda fixa para fins tributários e na renda fixa você não compensa prejuízo nunca. Entendido? Olha, se você gostou deste conteúdo, né, dê um like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis e eu te convido sempre que acesse lá o site natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal, que é muito útil para você que é contador, para você que é estudante de ciências contábeis, para você que é tributarista, para você que está se preparando para concurso de auditor fiscal da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, Tribunal de Contas da União, porque entrando lá fazendo um cadastrozinho, você vai poder fazer N cursos gratuitamente, seja de legislação tributária, trabalhista, previdenciária, contabilidade, normas CPCs e etc. Tá ok? Agora, quer participar do curso IR Bolsa, Imposto de Renda de Bolsa, onde eu trato tudo sobre imposto de renda e declaração de aplicação de renda fixa, aplicação de renda variável e criptomoeda e mais ainda. O único curso do mercado ensinado aqui no quadro e eu ainda te dou uma colher de chá explicando tudo sobre mercado de capitais para você entender a sua tributação, beleza? Tamo juntos!